Olá a todos, meu nome é Aline Ramírez, eu sou jovem pesquisadora da FAPESP e da Fundação Simons no ICTP Safer, South American Institute for Fundamental Research, que fica dentro do Instituto de Física Teórica da Unesp, aqui em São Paulo. O trabalho em destaque foi recentemente publicado no Physical Review Letters e foi uma colaboração com José Lado, do ETH de Zurich, na Suíça. Nesse trabalho, nós estudamos as propriedades eletrônicas de um sistema chamado Twisted Bilayer Graphene, que nada mais é que duas folhas de grafeno quando há um ângulo de rotação entre elas. Podemos então começar pensando numa simples folha de grafeno, que é um sistema bidimensional formado por átomos de carbono arranjados numa rede de tipo honeycomb. Nesse caso, a estrutura eletrônica é conhecida por apresentar os famosos cones de Dirac com dispersão linear. Colocando duas folhas de grafeno, uma em cima da outra, podemos esperar propriedades eletrônicas mais exóticas, e de fato encontram-se, por exemplo, interseções de bandas que são quadráticas e não lineares, como no cone de Dirac. Agora, aspectos novos emergem quando a gente introduz um ângulo entre essas duas folhas de grafeno. Uma das estruturas que emerge é o que é chamado padrão de Moiré, que é um padrão de interferência entre as duas redes das duas folhas de grafeno. Ele pode ser entendido como uma modulação extra da rede cristalina, com um comprimento de onda que pode ser muito longo, e como consequência, a gente tem que agora a célula unitária não é somente formada por dois sítios inequivalentes, como é no caso do grafeno, mas pode conter até milhares de átomos, caso o ângulo entre essas folhas de grafeno seja pequeno o suficiente. Então, neste trabalho, o que fizemos foi identificar um mapeamento de um campo elétrico perpendicular ao sistema de duas folhas de grafeno com um ângulo entre elas, para um campo magnético efetivo na situação na qual as folhas de grafeno estão, na verdade, alinhadas. Então, esse paralelo é válido, esse mapeamento é válido quando o ângulo entre as folhas de grafeno é muito pequeno, o que foi possível identificar através de um campo de gauge, um campo de calibre artificial. Trabalhos anteriores já propõem a construção de campos de gauge artificiais, mas essas construções são baseadas na deformação do material, no caso grafeno, que infelizmente não permite a implementação experimental muito fácil. O nosso trabalho aqui então vem com um passo além, propondo que a simples aplicação de um campo elétrico através desse sistema de duas folhas de grafeno gera campos magnéticos artificiais ou campos de gauge artificiais de maneira similar, já que aqui o twist, ou o ângulo entre essas duas folhas de grafeno, faz o papel análogo a deformações nas propostas anteriores. Então, seguindo a identificação desse novo campo de gauge analiticamente, verificamos que essas propriedades também estão presentes computacionalmente, diagonalizando o sistema exatamente na presença de um campo elétrico. A solução mostra que, de fato, o comportamento dos elétrons é o comportamento esperado na presença de um campo magnético, com a formação de pseudoníveis de Landau, que se formam devido à quantização da órbita ciclotron dos elétrons. Estes níveis de energia estão associados a funções de onda que são muito localizadas no espaço, levando esse sistema a um regime no qual interações se tornam importantes, o que nós chamamos de regime fortemente interagente. Nesse regime, novas fases da matéria são geralmente observadas, como, por exemplo, isolantes de Mott, ou até mesmo supercondutividade, como foi realmente observado nesse sistema de duas folhas de grafeno em algum dos ângulos que é chamado ângulo mágico. Ainda mais inesperado foi o fato de encontrarmos que a distribuição espacial desses pseudo-níveis de Landau vem com uma distribuição de rede de Kagomé, que é conhecida como uma rede altamente frustrada, que na presença de interações pode levar a fases exóticas da matéria, como por exemplo a fase de líquido de spin. Então, em conclusão, o mapeamento que identificamos nesse trabalho realmente abre novas possibilidades para o controle da estrutura eletrônica em sistemas baseados em grafeno. Em particular, a aplicação de um campo elétrico pode gerar agora campos magnéticos efetivos,
com magnitudes muito maiores do que os campos magnéticos disponíveis em laboratório no momento, podendo levar esses sistemas a regimes até então não explorados.